Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Voltei com o Diário de Gravidez, agora da semana 21 à semana 26. Se você é novo por aqui, eu recomendo que volte para esse vídeo e assista os outros diários. Então tem o primeiro, o segundo, os outros diários, para você entender como é que a gente tá. E se você tá assistindo toda essa maratona de vídeos voltados à maternidade, muito obrigada. E assim, falta muita coisa, tá, gente? Tem muita coisa pra gravar ainda, pra postar pra vocês. E se preparem, porque agora vai ser só sobre isso que eu vou falar, sim. Depois a gente volta a falar de maquiagem, porque é a vida que segue. Mas, por enquanto, a gente só consegue falar de maternidade, porque é o assunto que está em evidência nesse momento. Na semana 21, eu fiz o meu segundo morfológico e Gael continua não gostando de câmera. Ele ficou o tempo inteiro voltado pras minhas costas. Então, quando a gente filmava e afim, só aparecia isso aqui dele, né? Só uma parte do perfil. Quando ele deixava, porque a maioria das vezes ele tava com a mão assim na cara, então não deixava. Ele parece bem o pai que não gosta de câmera. Mas fazer o quê? Nessa mesma semana, a gente resolveu pintar o quarto dele. E a gente deixou tudo branco, menos essa parede aqui, que essa parede é um azul meio bique. Que todo mundo me julgou, todo mundo falou assim, ah, é azul escuro pro quarto de neném e tal. Gente, ficou ótimo. Nem eu acreditei que ficou tão bem esse azul escuro. Mas ficou incrível, entendeu? Eu precisava desse azul escuro mesmo. Achei que bem prático, que foi bem bonito. E assim, todo mundo que falou que não gostou, no final, quando viu pintado, falou, lindo. Tá vendo como é as coisas? Na semana 22, a gente descobriu que eu tava com reação ao remédio da tireoide. Normalmente a minha reação alérgica é o quê? Edema de glote, eu fico cheio de marquinhas no corpo e tal. E eu não tinha isso, eu vomitava, eu me sentia zonza, me sentia fraca, me sentia muita dor. E assim, a gente não sabia que era medicamento. E aí eu vou voltar um pouquinho no passado pra vocês entenderem a logística desse remédio de tireoide. No começo da gravidez, eu fiz alguns exames e eu fiz o exame da tireoide. E aí deu bem no limite, assim, o limite era 4, o meu deu 3,9. Aí o meu médico falou, ó, Thay, antes de chegar no 4, 4,1, 4,2, o que seja, vamos tomar o remédio da tireoide na menor dosagem, todos os dias, pra gente tentar segurar isso, pra não subir, porque você já tá no limite. Ó, beleza, então eu comecei a tomar. E aí, gente, como era começo da gravidez, eu já passava mal por causa do começo da gravidez, eu achei que tudo que estava acontecendo era por causa do passar mal do começo da gravidez. E aí, gente, nunca reparei que poderia ser o remédio. No segundo trimestre, o meu médico começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Falou, tem alguma coisa errada. Beleza, você tem hiperemese? Tá, a gente já diagnosticou e tal. Mas a hiperemese não deixa você assim. É estranho. E aí a gente foi começar a ver as coisas. Ele falou, vamos trocar a vitamina. A gente trocou a vitamina por uma outra vitamina. E eu continuava passando mal. E aí a gente foi descobrindo que realmente era o remédio da tireoide. Então a gente tirou o remédio da tireoide e eu comecei a ficar bem. Eu vomitava assim uma vez por dia, como sempre, todo dia de manhã. Até hoje eu vomito. Mas eu parei de sentir todas aquelas dores, a tontura. Eu parei de me sentir fraca como eu me sentia antes. E eu parei de ficar muito mal o dia todo. E era o remédio. E aí a gente descobriu porque a gente parou o remédio por uma semana, depois a gente voltou o remédio de novo. E eu voltei a ficar ruim. Tão ruim que eu fui pro hospital quando eu tava em Salvador. E eles disseram que me dar medicamento na veia e tal, porque o remédio por via oral não estava resolvendo. Eu tive que tomar uma dosagem muito maior pra ficar bem. E aí, assim, a gente descobriu que não dava. Mas no meu caso não tem problema nenhum ficar sem remédio de tireoide, já que nunca ultrapassou o máximo da tireoide. E agora que eu tô sem medicamento da tireoide, a gente fica acompanhando por exames de sangue. Então a gente faz um exame de sangue o tempo inteiro, a gente faz ultrassom também pra ver como é que tá. E tá ótimo, assim, não subiu, tá lá paralisado, não perde o limite, mas tá paralisado há um bom tempo. E aí tá tranquilo, o problema seria se passasse, a gente teria que ver alguma forma de resolver. E assim, a gente tem todos os medicamentos da tireoide e eu passo mal do mesmo jeito. Então é o meu corpo que meio que recusa. Fazer o quê? Com 23 semanas, a gente foi pra Salvador. Passar alguns dias com a família, mais ou menos uns 20 dias. Foi muito legal, a gente tava com saudade dos nossos amigos, nossos familiares. Foi muito bom esses dias. E aí uma dica que eu tenho pra você que tá grávida, tá? Até a semana 27, a maioria das companhias aéreas liberam que você viaje sem nada. Depois disso, você precisa de um atestado médico e de um atestado de responsabilidade. E aí fica um pouquinho mais difícil. Mas assim, é importante você lembrar que depois da semana 23, 24, 25, por aí pra cima, né? É a época que a barriga começa a crescer mais e você sente mais desconforto. Eu confesso que eu achei super desconfortável viajar de avião grávida de 23 semanas. Eu viajei na ida com 23, na volta eu vim pra São Paulo com 26. Eu não quis passar disso pra não precisar de atestado, não precisar de nada disso, não tinha assinar termo, nada disso. E eu achei assim, realmente, super desconfortável. Primeiro porque a barriga já tá pesando, já tá grande.
Segundo que assim, você sobe, aí a perna incha, a mão incha. É uma situação não muito legal. Então assim, eu até entendo quando as companhias aéreas não recomendam, porque não é confortável. Se for um voo de 1 hora, meia hora, acho que até vai, mas mais que isso não. E sem contar que você pode passar por uma turbulência, aí já tem o bebê mexendo, mas a turbulência do avião. E aí você fica um pouco nervosa depois da turbulência e tal, então... E assim, eu concordo com as companhias aéreas que é mais arriscado depois da 27ª semana. Com 24 semanas, eu fiz o exame que ninguém gosta de fazer, inclusive eu descobri que eu também não gosto. O exame da curva glicêmica. Gente, esse exame é péssimo. Todo mundo falava pra mim, ai, quando é que você vai fazer? Esse é o pior exame de tudo, esse é o pior exame de tudo. Eu que nada, eu ri tanto e tipo, achei que ia ser tão de boa, que assim, não foi fácil. Como é que funciona esse exame, tá? Esse é um exame que mede a diabetes gestacional, se você tá com diabetes gestacional ou não. Então, assim, toda grávida chega um momento que tem que fazer esse exame, né? E normalmente é entre na 24ª semana, 25ª, que tem que fazer mesmo. Esse é um exame de sangue que analisa a concentração da glicose em 3 momentos. O primeiro momento é quando você chega no laboratório, eles tiram seu sangue, tá de jejum, né? De 8 horas, eles tiram seu sangue. Depois disso, eles te dão um líquido de glicose. E aí você toma esse líquido, que é horrível, que dá vontade de vomitar. Você não pode vomitar se o exame é cancelado. Você toma esse líquido e aí espera 1 hora. Depois de 1 hora, eles tiram de novo o seu sangue. Depois espera mais 1 hora e tira de novo. Resumindo, você vai ficar umas 2 horas e alguma coisa no laboratório. Então ele vai avaliar durante esse período como é que funciona o seu corpo, tá? A sua glicemia. E aí, gente, é horrível porque o tempo inteiro você tem vontade de vomitar. Eu seguro, eu vomito muito. Tanto que eu fiquei as 2 horas e pouquinho no laboratório sem beber nem água. Eu falei, se eu beber água, eu vou vomitar. Então eu fiquei segurando. Fiz o exame, acabou o exame, saí de lá. Quando eu cheguei em casa, não precisei nem beber água, eu vomitei. Por quê? Porque tava passando mal, eu tava segurando na mão de Jesus Cristo pra fazer o exame. Nem eu sei como foi que eu consegui. Tem vários relatos de algumas meninas que não conseguem, que faz 3, 4, 5 vezes esse exame, porque não consegue segurar, porque vomita, entendeu? E o resultado deu que eu não tenho diabetes gestacional, graças a Deus, que Gael está bem, ótimo, não tem isso, então tá tudo certo. Com 25 semanas, a gente fez em Salvador nosso chá de bebê, que foi meio que um chá de fraldas, onde a gente reuniu nossos familiares, nossos amigos. Foi bem legal, foi um momento bem bom pra gente. Ainda mais que a gente mora em outro estado, a gente não fica tão próximo das pessoas. É um momento que a gente vê todo mundo reunido em comemoração ao bebê que tá vindo, ao Gaelzinho que tá vindo. Então foi muito mágico, assim. Foi um dia muito especial. E foi assim, foi muito legal porque as coisas foram feitas, os doces eu fiz por minha mãe, minha sogra, minha prima. Então a gente fez as coisas em casa. Foi um momento muito legal, assim. Eu não me arrependo de ter feito em nenhum momento. Foi muito bom. Na semana 26, a gente fez uma sessão de fotos na casa de minha mãe, lá em Salvador. E foi muito legal, porque a gente conseguiu fotos mais intimistas e tal. Algumas eu já postei no Instagram, então se você não me segue, me siga, @TaineCostaOficial. Eu vou mostrar algumas aqui agora pra vocês verem. Nessa mesma semana, a gente voltou pra São Paulo e Gael começou a mexer muito. Gente, mexia pra um lado, mexia pro outro. Foi cada chute, cada abraçada que, meu Deus do céu. E a barriga começou a crescer muito e ficar bem mais dura. E esses foram os relatos dessas últimas semanas. Eu espero que você tenha gostado. Em breve eu volto com mais relatos. E assim, falta pouco pra essa criança nascer. Daqui a pouco essa criança tá aqui. Eu já tô imaginando como é que vai ser essa loucura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!